A Venture Hub é uma aceleradora de startups e inovação corporativa. Então, a gente ajuda empresas de todos os tamanhos a lançarem, desenvolverem, escalarem e financiarem produtos e negócios inovadores. E a gente também leva todo esse mindset, toda essa agilidade do universo de startups para dentro de grandes empresas que estão querendo inovar, né? Então, é claro que assim, o que a gente faz vai muito além do que isso que eu resumi em uma frase. Então, quem quiser entender mais o que é a aceleração de startup, como que pode fazer isso, o que é inovação corporativa, ou até conhecer iniciativas que a gente tem na área de educação, pode me mandar um e-mail, eu vou deixar aqui no chat também o meu e-mail, e aí a gente bate um papo, tá? Por fim, eu quero fazer um convite para todos vocês. A gente está criando uma comunidade dentro do Slack. Slack, para quem não conhece, é uma plataforma de colaboração. E a gente criou essa comunidade aberta, né? Todo mundo que quiser pode entrar. E lá a gente fala de empreendedorismo, novas tecnologias, inovação, enfim, é bem legal. Então, quem quiser fazer parte desse grupo aberto, também vou deixar aqui no chat, em um comentário, o link. Que é só clicar em longa, convidar o Léo Pinheiro, que vai moderar hoje o webinar. Quero ver se o Léo está aqui. Léo, você está aí? Opa, tô aqui, Má. Oi, Léo, tudo bom? Tudo jóia. Má, então vai rolar assim hoje, a gente vai fazer um pouco diferente para dar uma energizada na galera. Eu vou fazer uma brincadeirinha com todo mundo, tá? Então, pessoal, eu vou pedir já logo de começo para que vocês façam uma votação no chat, tá? Vou começar minha apresentação e vou falar, pessoal, agora eu quero que vocês votem no chat, beleza? Aí vocês vão votar rapidinho lá, é um número, só escrever um número rapidinho, aí a Má vai fazer uma contagem para mim e a gente segue a apresentação, tá? Beleza? Para abrir o chat, gente, tá no canto superior direito da sua tela, fica a sua carinha bem pequenininha lá e do lado tem uma caixinha de mensagem. Se alguém tiver dificuldade, pode até falar aqui no microfone rapidinho que a gente ajuda, mas acho que é relativamente simples. Show de bola. Todo mundo vendo minha tela? Dá um joinha para mim aí no chat, por favor. Quem estiver vendo e me escutando. Aí, beleza. Todo mundo vendo. Sensacional. Bom, maravilha, gente. Então, nosso segundo dia aqui juntos, né? Falando sobre ferramentas, né, que podem nos ajudar aí tanto no nosso dia a dia corporativo, quanto o nosso dia a dia dentro de empresas, negócios tradicionais ou inovação, transformação, novos modelos de negócio com startups. Né? Então, vou começar hoje para a gente dar aquela animada, fazendo uma brincadeirinha com vocês. Eu vou pedir para vocês agora entrarem no chat e olharem para esses cachorrinhos lindos, maravilhosos aí, e fala assim, qual é o cachorrinho mais fofo, mais lindo, aquele que você levaria para casa hoje, né? Eu quero que vocês votem, né? O cachorrinho 1, o cachorrinho 2, o cachorrinho 3. Vocês vão votar agora no chat, por favor, beleza? 2 minutinhos, todo mundo colocando aí o mais bonitinho que você levaria para casa hoje. Por enquanto está empatado. Ó, o 2 está ganhando, empatou de novo com o 3. O 3 está ganhando, o Rubinho não vale. O voto do Rubinho eu vou anular, está empatado ainda. Está empatado? Agora o 2 está ganhando. 2 ganhando. Vamos, gente. Fechou? Só mandar um número aqui no... Ó, o 2 está ganhando. Tá bom. Eu vou votar num só porque ele parece mais com a minha cachorrinha. Tá bom, votação... O 2 está ganhando já, o 2 ganhou. Beleza, votações encerradas, então. Agora eu vou pedir para vocês verem, vou rolar um videozinho rapidinho para vocês, beleza?
Bom, beleza. Agora eu vou pedir para vocês votarem novamente. Vamos ver se muda? E aí? Qual que é o cachorro que vocês vão levar para casa amanhã? Vamos votar? Rapidinho? E aí, a galera tá votando, Mar? Tá votando. Ah, agora todo mundo quer o 3, né? Maravilha, né? Agora, mas por que o 3, né? Vamos ver, né? Ele estava ali meio desfavorecido, né? Meio moidinho ali, meio esquisitinho, né? O cachorro 3, na verdade, o que ele fez? Ele fez um excelente mapeamento da percepção da sua persona, né? Falamos sobre persona no nosso webinar anterior, né? Que está salvo lá no nosso canal dentro do YouTube, né? Ele fez um mapeamento de tudo, né? Que era dor daquela persona que ele estava querendo atender. Né, e com isso, o que ele fez? Né? Ele identificou ali as tarefas, as dores e os ganhos que essa persona, né, que essa pessoa que estava querendo adotar ele ali tinha. Ele foi lá, né, fez produtos ou serviços analgésicos e potencializadores, né, que criaram uma proposta de valor, né, alinhadas às expectativas da persona, né, alinhadas às expectativas desse casal que queria adotá-lo. Né? E o resultado foi simplesmente esse aqui, né? Antes, né, aquela coisinha feia, né, esquisitinha, nossa, meu Deus, que isso, né? E depois da apresentação de toda o alinhamento das expectativas, né, das dores que o casal tinha com os ganhos, né, os analgésicos ali, as soluções que o Harvard propôs, né, a gente conseguiu uma proposta de valor, né? Então, como construir uma proposta de valor? Bom, hoje a gente vai falar sobre o Value Proposition Design, né? Vamos utilizar a ferramenta do Value Proposition Canvas, né? O Canvas da proposta de valor, para fazer isso, né? Então, ele está aqui, cara, é um Canvas super conhecido, né? Tem fácil acesso na internet. Se você colocar Canvas proposta de valor, vai aparecer uma porrada deles, beleza? Então, esse Canvas, ele é separado de duas formas, né? Tem um lado aqui que é o lado da persona, né? Quem a gente quer atender, e o mapa de valor daquilo que a gente quer fazer e executar, né? Que é o que o Harvard fez ali. Ele propôs, né, tudo que ele queria executar para aquelas personas que estavam ali, que era o casal. Então, a gente vai começar falando de personas, né? Mas eu não vou me aprofundar muito, né, nesse quesito de personas, tá? Eu vou convidar vocês a verem o nosso webinar da semana passada no nosso canal do YouTube, tá? Que era o nosso webinar de personas. Mas eu vou trazer aqui uma relembrança rápida, né? Então, personas, né, o que são essas personas? É um arquétipo, né, um agrupamento, um segmento de mercado que foi agrupado, né, na forma de uma pessoa, né, a gente constrói um arquétipo, um boneco, né, e essas personas, né, elas pensam, sentem, reagem a estímulos de formas diferentes, né, a gente falou muito sobre isso no webinar passado, a gente colocou ali como executar, né, essa construção um pouco diferente, né, usando um pouco do Lean Startup aí para poder nos guiar nessa condução da construção da persona, né? Convido vocês a verem esse webinar que está lá no nosso canal. Depois disso, né, no final de tudo, o que a gente saiu com esse Canvas de proposta de persona aqui no nosso webinar passado, respondido, né, todo preenchido. Beleza. Com base em todas as informações que nós aprendemos, nós caímos, então, no nosso dia de hoje, né, que a gente vai falar sobre proposta de valor. Então, não deixem de ver, tá no nosso canal do YouTube lá, tá? O nosso Customer Discovery no webinar de personas. Então, nós vamos começar a falar do Canvas de proposta de valor com um olhar das tarefas ali na persona, olhando para as tarefas, né? As tarefas da nossa persona. Então, essa persona, né, são representações de segmentos de cliente, a gente falou isso anteriormente. E esses segmentos de cliente, né, eles são diferentes grupos de pessoas, organizações que compartilham características similares. Então, só uma breve relembrança do que falamos no webinar passado. E esses clientes, né, essas personas que a gente está atendendo, elas têm tarefas, né, elas executam tarefas. Essa tarefa é tudo que ele está tentando realizar, né, seja no trabalho ou na vida pessoal. Essas tarefas, elas são, né, funcionais, eu botei a função do astronauta, né, botei ali uma representação funcional, social, né, e emocional,
Então, toda vez que a gente falar de tarefas, né, a gente tem que olhar sobre essas três óticas e identificar o que esse cliente, o que essa persona que a gente está falando, como que ela está sentindo, né, essa tarefa, como ela está observando essa tarefa. Beleza. Então, o que ela compreende, né? Então, a gente tem que olhar um pouco em volta dele, né, olhar o contexto, né, geral o contexto da tarefa, onde ela está inserida, né, em que momento que ela está inserida, e também qual que é o grau da importância dessa tarefa, tá? Muito importante entender o grau da importância, beleza? Porque não adianta nada você identificar uma tarefa, eu vou resolver essa tarefa aqui, mas para o cara, aquela tarefa ali, ele faz só de vez em quando, ou não tem importância nenhuma, tá? Então, muito importante fazer esse alinhamento com esse segmento, né, com essa persona, com esse grupo de clientes, com essa categoria de mercado, né, que vocês estão trabalhando. Entendido, né, o contexto da tarefa onde está inserido e o grau da importância, a gente começa a fazer um mapeamento. Aqui tem um checklist, tá? Preparei para vocês. Eu vou ler rápido, mas fiquem tranquilos, porque vai estar disponível no nosso canal lá também do YouTube depois. A gente vai subir para lá, então depois vocês podem ver com tranquilidade, tá? Por causa do nosso tempo aqui, ele já é curto. Então, qual que é o roteiro? Então, falando das tarefas, né? Então, a gente vai falar o que o seu cliente precisa, problemas, se são problemas funcionais, quais são as necessidades emocionais, o que o seu cliente percebe, né? O que ele está percebendo, o que faz ele perceber aquilo que você está propondo, o que você está observando, o que ele está sentindo, né? O que ele precisa fazer para sentir, né? Para atingir esse sentimento, para atingir esse sentir, né? Existem problemas que não sabem que tem, né? Se tem algum problema que ele não está enxergando, contexto que está inserido, né? E as atividades mudam conforme o contexto, né? Então ele está hora num contexto, hora no outro, e as atividades estão mudando. Então é importante ter esse roteiro em mente. A gente fez esse mapeamento. Legal, fiz o primeiro diagnóstico com base em tudo que a gente fez nas personas lá no nosso webinar anterior. Beleza, então, isso a gente conclui aí a jornada da proposta das tarefas, né, da observação das tarefas. Ao observar das tarefas, agora a gente vai começar a observar as dores, beleza? Então, vamos observar agora olhando para o que aquela pessoa está sentindo, né? Como que ela está sentindo aquela tarefa, né? Então, a gente começa, né, o que eles estão sentindo, as dores, é tudo aquilo que aborrece, né, o cliente durante e após a realização da tarefa. Então, ele está realizando aquilo, ele está fazendo aquilo naquele momento, é relevante e ele está aborrecido. De alguma forma, aquilo está incomodando ele. Então, a gente tem que ir lá, né, observar esse cliente. Então, a gente falou bastante de entrevista no outro webinar, a gente tem que usar essa ferramenta. A melhor forma de entender isso é um dia na bota, né, ou fazendo, né, sentindo na pele, ou observando, ou entrevistando, tá? Então, a gente precisa ter esse olhar, não dentro do escritório, mas olhando na vida real. Então, feito isso, né, a gente vai identificar os tipos de dores, né, funcionais, sociais, emocionais, né, de resultado indesejado, deu uma cortadinha no i ali, resultado indesejado, características indesejadas e obstáculos, né, então, esses são os tipos de dores que a gente observa e categoriza. Bom, categorizado, então já entendi lá quais são as tarefas, categorizei aquela persona tem essa tarefa, olhei para as dores e falei, essa tarefa com essa dor. Legal, agora entendi. Beleza. Depois disso, a gente tem que compreender o grau de severidade. É uma dor? Eu gosto de tomar sorvete e não tomo sorvete no inverno. Mas isso é uma dor, né, severa, né? Isso me incomoda? Ou não? Ou isso está de boa para mim? E o inverno não é época do ano para tomar sorvete. Então, a gente tem que compreender essa severidade. E aqui está um grave problema, tanto dentro de grandes corporações, quanto dentro de startups ou de segmentos de modelos de negócio tradicionais. A gente acaba não observando a severidade, identifica que é um problema, a pessoa tem uma dor, mas aquela dor ela está lá no nível de prioridade mínima dele, né? Tipo assim, cara, eu posso descartar isso da minha vida fácil, ou não me incomoda, não está me aborrecendo. Então, a gente tem que entender esse grau de severidade, muito importante. Depois disso, mais um roteirinho, né? Para a gente poder mapear tudo que está sendo, como que a gente está observando essa dor. Então, o que é difícil para fazer, né? Então, a gente, tá, beleza, estou fazendo a tarefa, o que é difícil para fazer aquela tarefa? O que faz o seu cliente, né, a persona, se sentir mal? Né? Qual que é a situação que está fazendo ele se sentir mal? Ele está executando a tarefa e como que isso acontece?
né? Qual é a solução atual, né? Como que ele está resolvendo isso? Isso aqui é muito importante. A gente tem que entender que as pessoas resolvem os seus problemas, né? Então, a gente precisa observar como ela está dando solução para aquilo, né? Não ficar apaixonado naquela nossa ideia de solução e não observar como ela está resolvendo. Qual é, que é a principal dificuldade, né, encontrada, né? Como que ele está encontrando dificuldade? Quais são as consequências sociais que tem, né? Pode ser que ele tenha alguma consequência social, ele não quer se expor, né? Ele está num ambiente corporativo, acontece muito, né? Tá doendo, mas o cara não reclama, porque foi o chefe que pediu, ou porque o ambiente não permite isso. Isso é o principal no mundo corporativo, né? Qual que é a consequência social, né? E aí, né, replica para o salário, né? Qual que é o grau de risco do emprego. Quais os riscos do seu cliente teme, né? Perder o emprego, se expor negativamente dentro da empresa, né? O que está tirando o sono dele, né? Quais são as barreiras existentes para a adoção de uma nova solução? Muitas vezes a barreira existente aqui é a cultura, entendeu? A gente está dentro de uma corporação, está com um problema de cultura. As pessoas vão ter resistência simplesmente por ser cultural. Então a gente tem que observar isso, muito importante, para a gente poder fazer um mapeamento coerente. Beleza. Então, fizemos aí a observação das dores, né? Então agora a gente vai fazer o quê? Observar o que essa pessoa está querendo ganhar, né? Qual que é o ganho, qual que é aquele sonho, sabe aquela coisa do chuveiro? Você está lá sonhando com a vida bela, com aquele iate maravilhoso, ou com aquele aumento de salário bacana, ou com aquele monte de vendas que você está esperando acontecer. Então, é o que eles desejam, né? Tudo aquilo que ele tem no coração. Ele está realizando uma tarefa com o objetivo de ganhar algo, né? De atingir um objetivo maior, né? Que é esse ganho maior, ele quer chegar lá. Só que ele está sentindo dor no caminho, no processo, né? Mas ele tem esse desejo, né? Então a gente tem que observar qual que é o ganho desejado, né? Descrever todo o benefício de resultado que ele está esperando, né? Obter ou concluir a tarefa. Então ele queria executar uma tarefa, não queria sentir dor e queria ter um ganho desejado, né? Um potencial, um ganho grande. Beleza. Feito isso, né? Olhando ainda para o cliente, né? Quais são os tipos de ganhos que a gente tem? São ganhos funcionais, sociais e emocionais. Então a gente tem que entender que ganho, né, é para a pessoa, tá? Não é para o negócio, não é para o modelo, para o serviço, é para a pessoa, é como a pessoa observa aquele ganho. Está totalmente vinculado com gente, não com empresa, tá? Nem com produto, nem com serviço. Então, a gente tendo esse entendimento, essa visão, porque mesmo sendo uma pessoa que vai contratar um serviço numa grande corporação, ela é uma pessoa, ela tem desejos, né? Isso é funcional, vai tirar trabalho da mão dela, tá dando problema para ela resolver, é social, vai dar status para ela, pô, ele vai ser, né, como o cara inovador que implantou métodos ágeis numa grande corporação, né? Ou ele vai se destacar por ser o melhor naquele segmento, é emocional, né? Traz prazer para a pessoa fazer aquilo, né? Ele quer ter aquele retorno emocional, aquela satisfação pessoal de executar aquilo, tem que observar isso. Depois disso, né, também compreender o grau de relevância, né, se isso é relevante ou não para ele, né. Então, observando os ganhos, né, que a gente teve, então ele passou lá, tarefa, estou executando uma tarefa, ao executar a tarefa, estou sentindo uma dor, sentindo essa dor, estou executando uma tarefa que eu queria um ganho, mas estou sentindo dor no meio do caminho, né, e qual que é a relevância de tudo isso para mim, né, tem que identificar se é alta ou se é baixa, tá, para que a gente possa, né, tabular e identificar. E, mais uma vez, para ajudar todo mundo, temos aí um roteirinho para que a gente possa destrinchar isso, né. Que economia ele faria, né, que ele fez, né, faria feliz, né, qual que é a economia que ele está gerando, resultado esperado, que espera obter, supera suas expectativas, são ganhos sociais que ele desejam, faz se sentir bem, né, o que estão procurando mais, né, se eles estão procurando mais coisas, o que surpreenderia essa pessoa que você está observando, esse grupo de pessoas, essa persona, o que eles estão sonhando alcançar, né, como medem sucesso e fracasso, né, como que eles observam isso. Isso é muito importante também, porque a nossa ótica de sucesso e de fracasso não é a ótica de outras pessoas. Então, a gente tem que entender qual que é a ótica de sucesso e fracasso das personas, né, dessa categoria que a gente está observando, que levam a adotar soluções, né. Então, observar também, né, como que essa pessoa consome solução, como que ele adota, né, e qual também é o nível, né, de adoção e qual que é a resistência para adoção. Bom, feito isso, né, nós olhamos ali todos os ganhos, né, da ótica dos ganhos. E aí a gente tem que fazer uma atividade, né, que é tabular.
que a gente vai fazer? Depois de tudo isso respondido, a gente tem um monte de perguntas e respostas respondidas ali, né, um monte de dados, né, e aí a gente tem que organizar. Então, olhando para as tarefas, né, da mais difícil, né, da mais complexa, né, da maior tarefa que ele tem para menor, a gente ordena as tarefas. Depois a gente vai lá e ordena as dores, né, da dor mais relevante para menos relevante. Depois a gente coloca os ganhos também, do mais relevante para o menos relevante. E como que a gente identifica essa relevância? É durante a entrevista, é durante a conversa, é quando a gente observa os sentimentos, a gente falou muito de observação de sentimentos e comportamento físico no nosso outro webinar. É nesse momento que você observa, né, o que essa pessoa está sentindo, né? Isso dá para fazer também no mundo digital, né? Você consegue fazer interações, né, no mundo digital para perguntar, em perguntas e respostas, para identificar qual é o grau de prioridade, né, de relevância daquilo que você está trabalhando. Então, feito essa tabulação, essa ordenação, né, essa percepção pela ótica da persona, não da nossa, sempre lembrando isso, né, a gente faz e a gente prioriza os 5 mais relevantes, né? A gente não vai resolver todos os problemas do mundo, a gente prioriza os 5 mais e armazena todos os demais que não estão sendo abordados nesse momento. Por quê? O dado nunca é demais, a gente armazena e guarda, porque esse dado que for armazenado pode gerar novos insights no futuro. Essa dor que você está resolvendo pode ser a nova dor relevante que o seu cliente, a sua persona vai sentir no dia de amanhã. Então, beleza. Feito isso, a gente concluiu, né, o mapeamento da persona ali, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai falar sobre o mapa de valor, como a gente começa a falar agora para gerar valor. Então, agora eu entendo quem é essa categoria, esse segmento de mercado, esse grupo de pessoas, né? Outra coisa legal, tá? A empresa pode ser categorizada como uma persona, é como se fosse gente, porque a empresa junta, né, todas as pessoas juntas na empresa, criam uma cultura e essa cultura tem comportamentos, então ela pode ser categorizada também como uma pessoa, né? Então, dá para fazer categoria de persona por empresa, tomando a empresa como se fosse uma pessoa, tá? Isso é legal também de fazer. Beleza, então temos lá as personas, né? Essa categoria toda mapeada, desenhada, o que ela está sentindo, como que ela está observando. Esses dados foram também coletados no outro webinar, a gente fez esse levantamento lá, que já estava todo tabuladinho para a gente tirar os insights. Beleza. Falando agora, então, de produtos e serviços. Então, vamos começar a falar de mapa de valor e como que a gente está imaginando resolver todo esse problema que essa persona está sofrendo, né? Então, o que eles querem comprar, né? Produtos e serviços, né? Utilizados para criar, né, sua proposta de valor que ajudam os seus clientes a concluir uma tarefa. Então, é isso. É o que embala a sua proposta de valor. Então, você tem uma proposta de valor, aquilo é embalado por produto e serviço, e é o que ajuda ele a executar a tarefa. Tá? E tem que estar atrelado à tarefa, tá bom? Porque a tarefa, né, quando ele está executando a tarefa, ele sente dor, e ao executar, sentindo aquela dor, ele tem uma necessidade urgente, tá? E os ganhos que ele está querendo obter, eles são observados, né, pela execução da tarefa. Ele executa aquela tarefa já observando os ganhos, né? Por isso que tem aquele círculo, né, daquela forma da construção, né? Então, tarefa conectada com dor e tarefa conectada com ganho é um círculo, beleza? Então, show de bola. Então, a gente vai falar dos tipos, né? Qual tipos de produtos e serviços que a gente pode ofertar? São físicos, né? Intangíveis, né? Produtos e serviços intangíveis. Então, assim, o que é intangível, né? Por exemplo, a Natura trabalha muito no mundo intangível, né? Seja a proposta de valor dele é embasada num segmento ecológico, né? Num segmento onde você está em harmonia com a natureza, em harmonia com a sociedade. Então, é um tipo de produto ou serviço, né, que tem um valor uma proposta de valor intangível, né, grande. É digital, né, coloquei o dedinho aí, mas é digital, né, está dentro do mundo digital que a gente está vivendo hoje, né, foi o Covid-19 que instalou home office no mundo inteiro, não foi o CEO de nenhuma empresa, nem o proprietário de uma empresa, vale lembrar isso, hoje estamos totalmente digitais aqui, falando, conversando e aprendendo. E financeiro, beleza? Depois disso, mais uma vez, compreender o grau de relevância, tá? Tudo isso sobre a ótica dessa persona, né, dessas pessoas, desse segmento de mercado, desse grupo de pessoas que você está observando e trabalhando. Legal, e aí mais um roteirinho para que vocês possam executar isso no passo a passo, né, o que você está oferecendo, seu produto e serviço atende a alguma necessidade funcional e qual, necessidade emocional qual, necessidade social qual,
né, e seu produto e serviço são cruciais ou triviais para o cliente, tá? Se for trivial, né, você pode ser botado de lado. Então, assim, você está construindo algo que é trivial, né? Ou esse trivial, se ele não tiver adicionado a nenhum fator crucial de ganho, por exemplo, status, é trivial, mas gera status. E o status é prioridade no potencializador ganho do meu cliente que eu vi lá. Ele espera muito, né, ganhar status. Então, assim, é trivial, mas está linkado ao status, então torna prioritário. Então, a gente precisa ter esse entendimento, tá? E dependendo do contexto, o trivial pode ser relevante, mas normalmente ele não é, e a gente precisa entender isso. Beleza, então chegamos ali o lado do produto e serviço. Agora a gente vai falar sobre os analgésicos, né, que é o que resolve a dor. Então, o produto e serviço está conectado à tarefa, né? Então, eu olhei a tarefa e falei como que eu vou resolver isso com o produto e serviço. Agora a gente vai olhar as dores das nossas pessoas e vamos falar sobre os analgésicos, né? E o que eles precisam, né? Analgésicos. É o que o seu produto e serviço fará para aliviar, minimizar, eliminar dores específicas do segmento, né? Das pessoas. Então, é o que você vai fazer para resolver o problema dele, tá? Então, isso tem que estar muito conectado, né? Priorizado, se a gente priorizou lá, né? As dores, e a gente vai fazer os analgésicos com base nas dores mais relevantes, tá? Então, primeiro, sempre a mais relevante. Beleza, e quais são os analgésicos? Não por um acaso, são os mesmos, né, das dores. Então, para cada dor, tem um analgésico. Tem uma dor funcional, tem um analgésico funcional, e assim por diante. Funcional, social, emocional, resultado indesejado, característica e obstáculo. Beleza? Então, dor, os mesmos tipos de dores têm os mesmos tipos de analgésicos, as mesmas categorias. Beleza? Feito isso, mais uma vez, estou sendo bem chato disso, porque o compreender, né, a relevância é sobre a ótica de quem você está resolvendo, tá? Isso é muito importante, porque a gente costuma, né, falar, não, isso aqui é importante, com base no quê? Com base no que eu acho, né? E quem acha não consegue resolver nada para ninguém. Então, o que a gente tem que fazer é deixar de achar e ter certeza com base em entrevistas, com base em conversas, com base em mapeamento, com base em dados. Tá? Então, por isso eu estou sendo bem repetitivo nessa parte do compreender, beleza? Compreendeu a relevância? Passo a passo de novo, né? Então, assim, o roteiro, né, daquilo que você faz e sente, né? Então, você faz os seus clientes se sentirem melhor, como pretende fazer isso, né? Então, a gente explicar para isso, como que eu pretendo, né, fazer ele se sentir melhor com base na dor. Corrigir ali a solução existente, né, que está acontecendo, ele tem alguma solução, ele está praticando, utilizando uma solução hoje, e essa solução que ele está trabalhando, ela já está corrigindo, mas, cara, está dando muito esforço, então observar isso. Como você acaba, né, com as dificuldades dele, te retira as barreiras, né, então como você consegue remover todas essas barreiras que ele tem hoje na frente, barreira cultural, barreira de adoção, né, conhecimento, informação, contato. Então, quais são as barreiras que essa pessoa, né, esse produto ou serviço, essa empresa, essa pessoa que está querendo ofertar solução, ela encontra, né? Como que ela elimina os riscos, né, pessoais e emocionais, como ela retira esses riscos, né, dela. Então, você precisa ter contato com as pessoas, porque você só consegue identificar, né, esses riscos emocionais conversando com ela. Porque, assim, você imagina só, sei que a gente está num ambiente totalmente digital agora, né? Mas existem algumas formas da gente tentar exprimir aí, né, emoções, né? De que forma? Videoconferência. Então, usando videoconferência, então, assim, o melhor é presencial, é ver a pessoa. O segundo, na prioridade, é vídeo, entrevistas e conversas por vídeo. Por quê? Porque ela é responsiva, você consegue observar a pessoa, observar o comportamento, e por vídeo você ganha uma ferramentinha que é poder gravar, né? Você pode gravar, dá para gravar de diversas formas, né? É legal você falar para a pessoa que você está gravando sempre, né? Mas você fala, posso, né, gravar nossa reunião para não perder nada, tal. Trabalhar esse alinhamento com essa pessoa. Feito isso, né? Você vai conseguir observar quais são as reações, né, as reações faciais do corpo que ela está fazendo, se ela está muito para frente, muito para trás, se ela se encolhe, se ela está com cara, está falando que está feliz, mas está com cara de infeliz. Então, observar isso, né? E a parte mais complexa é mapear emoções. Como você remove essas barreiras de adoção da solução? Então, como que eu vou retirar isso?
E isso está muito vinculado às emoções. Então, você tem que fazer muito, muito, muito esse mapeamento, né, essa aproximação com as pessoas, para que você possa identificar, né, as emoções e as barreiras. Que é ela que vai te dizer isso. Você não vai conseguir tirar isso da sua cabeça. Beleza. Feito isso, né, nós ali concluímos a nossa jornada do analgésico. Então, a gente falou agora sobre analgésico. Agora a gente vai falar sobre os potencializadores, né? O que é o potencializador? É aquela surpresa, né? É o ganho inesperado, aquela coisa maravilhosa que você fez para o seu cliente, ele não estava esperando aquilo, aquela pessoa não estava esperando aquele resultado maravilhoso, e você superou as expectativas dele, você ultrapassou, né, aquilo que ele estava esperando. Então, aqui está o pulo do gato, é onde você se torna relevante aos olhos de quem você está atendendo, de quem você está se propondo a resolver um problema. Então, o potencializador, ele é muito utilizado como diferencial, né? Observação de valor. As pessoas observam muito valor através dos potencializadores. E a gente vai falar sobre isso, né? Então, quais são os potencializadores? Funcionais, sociais e emocionais. Tá? Os potencializadores estão vinculados, né, aos ganhos. Né? A gente falou sobre ganhos potenciais, funcionais, sociais e emocionais, né? E para cada ganho existe um potencializador específico. E a gente tem que observar, né, essa dinâmica do potencializador, que nem eu tinha falado lá. Então a gente passou lá, tarefa, dor e ganho. Né? Então tem uma tarefa, estou sentindo uma dor ao executar a tarefa, mas eu esperava um ganho, né? Eu queria atingir um ganho. E esse ganho ele tem uma categoria, né? Beleza. Então, para isso, sou impactado pela comunicação, né, de alguém, ou de algo, ou de alguma empresa, que tem um produto e serviço que milagrosamente resolve a minha tarefa. Essa tarefa que eu estou sentindo dor. Então, assim, a comunicação do produto e do serviço, ela está totalmente atrelada à tarefa, porque a pessoa ele vai estar, imagina a jornada da pessoa, ela está fazendo a tarefa, ela está indo fazer a tarefa, está buscando informação sobre a tarefa, e ela tem que encontrar produtos e serviços que falem sobre a tarefa. Aí, só que a hora que esse é o primeiro match, né, primeiro encontro. Quando ele encontrar esse produto e serviço, ele vai querer saber se a dor que ele sente é resolvida por aquilo. Ele fala, cara, isso aqui, essa tarefa que eu executo, tem um produto e serviço que faz também essa tarefa, legal. Só que ele resolve a minha dor, e aí ele vai dar o segundo mergulho. Então, é muito importante ter essa noção. São camadas. Então, a primeira camada, né, de comunicação com a persona o produto e serviço tem que ter uma proposta de valor, uma comunicação alinhada à tarefa. Depois disso, que você capturou a atenção dele, ele vai observar o ganho, né, vai observar ali o analgésico, que vai resolver a dor. Então, depois que ele resolveu a dor, falou, pô, tirei esse peso, poxa, mas será que eu vou conseguir atingir aquilo? E aí ele observa que você também oferece um potencializador que supera as expectativas de ganho dele. Então, poxa, bacana, super relevante. Então, e depois disso você apresenta o preço, né? Ou o quanto vai custar, ou quanto tempo vai levar, mas a pessoa agora ela tem ela observa o valor daquilo que você está se propondo a fazer. Né? Então, com certeza, a decisão dela, ela vai estar sobre uma outra ótica, né? Muito pelo contrário, você fala assim, olha, você tem isso daqui e vai custar tanto para resolver esse problema, né? Simples assim, se você não fizer essa linha de comunicação. Beleza, então, o que eles percebem? A gente vai lá de novo e olha para o grau de relevância, né? Então, se esse potencializador, qual é o potencializador mais relevante? E a relevância do potencializador, ele está conectado, né, ao ganho, né? Então, a gente olha o potencializador que está conectado ao ganho esperado. Que nem eu falei lá do status, né? Ele quer ter status. Então, assim, se eu estou fazendo eu quero ser o cara inovador da empresa para ter status, e o meu ganho esperado é status, está no topo lá da minha prioridade. Então, o meu potencializador é dar um certificado, uma exposição, dar um nome para ele, botá-lo dentro de algum lugar onde esse contexto de inovação é extremamente bem visto pelas pessoas que estão ao redor dele, né? E isso vai gerar essa percepção de valor na cabeça dessa pessoa que está prezando pelo status. Beleza? Então, para a gente poder fazer isso, mais um roteirinho, mais um passo a passo. Então, gera roteiro, né? Gera economia e gera satisfação. Né? Então, você está gerando economia de tempo, economia de dinheiro, economia de esforço, e está gerando satisfação nessa pessoa.
você gera resultado além das expectativas, né? Você está gerando os resultados esperados e superando eles, que é esse o objetivo do potencializador. Você supera a solução atual, né? E aí vem aquilo que eu falei sobre diferencial. O potencializador ajuda muito, né, a tirar o diferencial do mercado, né? E é legal quando você nicha, né? Então, assim, o que é nicho? Né? Uma pequena fatia, né? Um objetivo, um pequeno problema dentro de vários. Então, assim, eu tenho 10 atividades e tem uma atividade que os demais, né? Ou a maioria não está executando. E eu escolho aquela para ser o melhor. Então, enquanto todos tentam resolver 10, eu vou escolher uma para ser o melhor. Né? Então, eu ir melhor naquilo, observando toda essa sequência. É aí onde você se destaca. Né? Então, se destaca tanto dentro do mundo corporativo, quanto dentro de uma organização convencional, aí se destacando para os seus clientes, né? Ou se destacando no seu segmento, ou mesmo construindo uma startup, você consegue esse destaque, né? Esse crescimento numa startup, identificando esses nichos, né? E superando as soluções atuais, com essa proposta de valor muito, muito, muito bem alinhada e nichada, né? Ou seja, direta para aquele pequeno problema, para aquele problema, né, que é grande, relevante, mas que ele é único, né? Se diferenciando de todos que estão resolvendo vários ao mesmo tempo. Gera facilidade para o trabalho ou para a vida, né? Então, entender isso, você está trabalhando com ele na vida ou no trabalho, então, importante. Coisas do trabalho, coisas da vida, é também ver a relevância, né? Tem gente que o trabalho é vida e tem gente que o vida é trabalho, então, compreender quem que é essa persona, quem que é essa categoria que você está observando, né? Segmento aí. Qual é a prioridade? A gente também tem que observar muito isso, que é um erro comum, né? Hoje a gente está... a vida e o trabalho, elas se misturam, né? E para muitas pessoas o trabalho é vida e vida é trabalho, então a gente tem que entender isso para que a gente possa fazer uma boa proposta. Potencializar os efeitos sociais positivos, né? Então, para que ela tenha essa satisfação perante a sociedade, o ser humano, ele gosta de carinho, ele gosta daquele afago, sabe? Fala, cara, você é o melhor, nossa, parabéns, que sensacional. Então, assim, ele gosta disso. Então, é impressionante quanto isso é importante para o ser humano, né? Então, você, né? Então, o potencializador dos efeitos sociais positivos. Pessoal, vou pedir licença. Filha, leva o Gaiton, por favor, tá lá, o cachorro, por gentileza. Desculpa, gente. Home office é assim. Você atende, né, o que estão procurando, né? Ou a adoção do que você oferece é mais fácil. Então, ter isso em mente, tá? Sempre, para que você possa alinhar, né, esse potencializador que você está propondo. Beleza? Depois, você faz o teste, né, a gente vai testar. Beleza, fiz tudo isso, e aí a gente precisa começar a testar. Então, como que eu testo tudo isso? A gente vai criar uma porrada de proposta de valor, de mapa de valores, a gente vai criar muitos, quanto mais melhor. Então, a gente já tem uma persona definida, a gente vai criar um monte desses mapas de valores. E cada mapa de valor, ele vai ter uma comunicação específica, né, para a tarefa, para a dor e para o ganho. E aí a gente vai começar a fazer teste. E aí a gente vai fazer segmentações, né, pegar lá aquela persona, tem um público de 10 mil pessoas, eu vou fazer lá 5 grupos de 2.000 pessoas, para que eu possa fazer esses testes. Então, eu fiz 10 mapas de valores, dividi ali em grupos de 2.000 pessoas, e vou fazer essa comunicação para esse grupo por 2 semanas, por 3 semanas, e eu vou observar se isso está sendo relevante ou não. Vou criar um teste. Beleza. Feito isso, né, depois de algum tempo, eu vejo qual foi o mais relevante, qual que se encaixou melhor, né? O que foi mais, que teve esse encaixe perfeito com as tarefas, as dores e os ganhos que essa persona está observando. Feito isso, a gente consegue, depois que eu testei o encaixe, falou, cara, e como que eu testo isso, né? Pela quantidade de pessoas que se engajam. Então, assim, a gente vai criar esses testes e vai comunicar para essas pessoas. Eu vou fazer uma comunicação para essas pessoas, eu vou oferecer para ela, assim, olha, você está com esse problema, você está executando essa tarefa, sente essa dor, mas está observando esse ganho, né? Eu tenho aqui um produto-serviço, né, que entrega essas soluções, né, e te gera esses ganhos, né, potencializa esses ganhos para você.
e ver qual é a que mais engaja, né? Qual é a que conecta, qual que as pessoas mais se interagem, né? Então, aqui a gente vai trabalhar os testes na base da interação, né? Então, qual é a que mais teve interação por parte das pessoas, né? Então, as pessoas interagiram mais com a 1 e as demais não. Beleza. Feito isso, agora com a proposta 1, né, com o mapa 1, eu vou conseguir fazer o quê? Eu vou conseguir escrever agora, né, escrever a proposta de valor. Então, agora eu vou falar o nome da minha empresa, né, a minha empresa, ou o nome do meu departamento, ou quem sou eu, né, o que eu estou desenvolvendo, né, então ali, ó, estou olhando aqui produto e serviço, então está aqui o mapinha, né, então estou olhando produto e serviço, estou desenvolvendo este produto e serviço para ajudar o segmento de cliente, que é a persona, né, que é aquele grupo de categoria que a gente está trabalhando, que desejam e que querem, né, as tarefas, né, aquela tarefa que ele tá realizando, que quer reduzir ou minimizar, né, minimizando as dores, né, que eles estão sentindo, proporcionando os ganhos que ele quer. Então, a gente cria essa proposta, né, então, essa comunicação para cada um daqueles testes de mapa que a gente executou. Feito isso, a gente vai poder executar esse teste de encaixe, né, perfeito, né, o número de pessoas que se engajarem pela proposta maior, né, é a persona, né, a persona mais o mapa de valor que você encontrou que está dando o maior match, que você agora pode desenvolver com mais segurança uma solução que vai, de fato, resolver essas dores, né. E, lembrando do Harvey, né, o Harvey, ele fez uma baita de uma propaganda sobre tudo que ele ia fazer, sobre todas as dores que aquele casal tinha, né, e que ele poderia resolver, se diferenciando ali dos 3 cachorros ali, vocês votaram ali no 1, no 2, né, o 2 que ganhou mais, que era o mais bonitinho, salsichinha ali, o Harvey todo espelhinho, tudo espinicado aí, feinho, esquisitinho, mas ele tinha uma proposta de valor atraente, né, então ele estava com uma proposta de valor alinhada, né, àquela persona, aquele casal que estava lá. Então vale muito lembrar que sempre que a gente estiver falando de solução para qualquer coisa, produtos ou serviços, a empresas, ou empresas grandes, empresas pequenas, né, segmentos tradicionais, segmentos inovadores, startups, né, nosso dia a dia, dentro dos nossos departamentos, dentro do nosso trabalho, vale sempre lembrar que tudo, no final, é sobre pessoas, né, então a gente sempre está falando sobre pessoas, então sempre no final lembrar que a gente tem que entender que a gente está falando sobre pessoas que são outras pessoas, não somos nós, né? Então a gente tem que conversar com essas pessoas, tem que interagir com essas pessoas, tem que de fato ter esse contato, né? Essa observação pelo olhar dessas pessoas, né? Para que você consiga entender de forma relevante, né? E real, o mais real possível, né? O que você pode fazer para resolver aquele problema, né? Então aquela dor relevante. Então, lembrar sempre que pessoas são maiores do que ideias, sempre, né, sempre. Então, entendam isso, que pessoas são sempre maiores do que ideias, e a gente tem que levar isso para a vida, porque a gente é muito apaixonado, a gente se apega muito às nossas ideias, e às vezes esquece das pessoas, né, então a gente tem que lembrar disso sempre, né. Outra coisa muito importante, né, fale, e fale sem medo, né, porque isso tudo aqui, né, o webinar anterior que a gente falou, sobre como a gente construir, entender as pessoas, como fazer esse mapeamento, essa observação, né, e agora falando sobre proposta de valores, tudo aqui não gastou dinheiro, né, deu trabalho, né, deu muito trabalho, porque entrevistar, se relacionar com as pessoas dá trabalho, e você sai da zona de conforto, mas não gasta dinheiro, então se você fizer isso, fizer bem feito, né, fazer de forma relevante, fazer com bastante capricho e gastar muito tempo nessa etapa, observando a persona, identificando a proposta de valor, o seu sucesso lá na frente, a hora que você for botar a mão na massa para construir alguma coisa, vai ser muito maior, né? Então, observem isso, né? Levem isso e não tenham medo de falhar, porque não gastou dinheiro, porque gastou muito pouco, gastou mais o seu tempo, mas você aprendeu demais, e aí não pare de aprender nunca, sempre esteja aprendendo, e a melhor forma de aprender é falhar, né? Então, por isso, fale sem medo, para que você aprenda muito, e muito obrigado, valeu, brigadão a todos por estarem aqui mais uma vez conosco, né? Então, tivemos aí juntos no webinar passado, e agora, Má,
pode voltar. Brigadão pela oportunidade de compartilhar um pouquinho mais, né, do que eu tenho vivido aí no meu dia a dia, dentro do Founder, dentro da Venture, né, trabalhando com grandes corporações, trabalhando com startups, né, a gente trabalha aí 90 startups por ano, né, de tudo quanto é tipo de segmento, e a gente fala muito sobre isso, então foi um prazerzaço, né, poder compartilhar com vocês essas duas grandes ferramentas aí, né, que é a definição de persona e definição de proposta de valor, né, sempre botando a pessoa no centro, né, que é onde você tira de fato, né, aquele insight, aquela solução inovadora, aquilo que resolve o problema de verdade. Beleza? Então, todo mundo aí comigo ainda? Todo mundo aqui ainda, Léo. Já estão agradecendo aqui nos comentários. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta e quiser aproveitar, o vídeo vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Quem quiser rever tudo, fiquem à vontade, tá? Mas se tiver alguma dúvida que queira aproveitar, pode mandar aqui no chat que a gente responde. Nós temos ainda 5 minutinhos, né? Isso. Enquanto isso, eu vou compartilhar minha tela de novo, deixando o nosso próximo encontro, que vai ser na série do VH Web Pitch Festival. Quem quiser, vou mandar de novo no chat as informações, já pode se inscrever. Pessoal, só agradecendo nos comentários. Obrigada, galera. Obrigada pela participação. E quem quiser conversar mais sobre isso, né, se conecta no nosso canal do Slack lá, eu estou sempre por lá, e aí lá fica muito mais fácil a interação, né, a gente está tentando criar uma comunidade dentro desse canal, né, e a nossa interação fica mais fácil através de lá. Então, entre no Slack, né, e aí a gente pode trocar bastante informação por lá, né, vocês vão ver que eu fico online até altas horas da noite, trabalhando pra caramba. Então, mandem a pergunta, a gente vai trocando ideia por lá também, então estejam no Slack, que facilita bastante essa nossa troca de informação, e a gente consegue se manter conectados, né, construindo esse ecossistema, né, trocando informações. Toda vez que a gente compartilha um pouquinho, a gente aprende 4, 5, 10 vezes mais, com certeza. Então, aqui é só um webinar, é mais uma exposição, mas eu espero muito que vocês possam entrar no nosso Slack e a gente interagir por lá, e aí, com certeza, eu também vou poder aprender, né, com aquilo que vocês estão sofrendo, ou aquilo que vocês estão fazendo de legal, que eu não conheço. Eu convido todos a vocês a estarem lá conosco no Slack, para que a gente possa trocar mais ideia. Show. Solta o som? Alguém tem uma pergunta? Eu vou colocar uma música aqui, se alguém mandar uma pergunta, eu tiro o som e a gente continua. Beleza, obrigado, viu, gente? Tô por Valeu, aqui, pessoal. Valeu.